Às vezes, o amor aparece quando menos esperamos e desafia tudo o que conhecemos. Maria e Ana são duas mulheres que, em um momento de coragem, enfrentam as expectativas do mundo para viver um sentimento verdadeiro e intenso. Mas será que o medo e os preconceitos vão deixá-las ser felizes? Fique com a gente para descobrir como essa história vai acontecer. Se você também acredita que histórias assim merecem ser contadas, você está no lugar certo. Fique por aqui, porque ainda tem muito mais. Agora vamos ao vídeo de hoje. Espero que gostem. Maria estava exausta após um longo dia no trabalho. Assim que abriu a porta de casa, o cheiro suave de lavanda a envolveu, trazendo uma inesperada sensação de conforto. Ao entrar na sala, o som ritmado de um pano deslizando pela superfície chamou sua atenção. Ana, a nova diarista, estava ali, limpando a mesa de centro com movimentos calmos e precisos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque frouxo, com algumas mechas soltas que emolduravam seu rosto. Quando percebeu a presença de Maria, ela ergueu o olhar e esboçou um sorriso tímido. "Boa noite, Dona Maria", disse Ana, com uma voz suave que parecia carregar um toque de hesitação. Maria respondeu com um aceno, mas seus olhos demoraram um pouco mais do que o habitual sobre Ana. Havia algo na forma como ela se movia, uma leveza que parecia transformar o gesto simples de limpar em algo quase artístico. O uniforme realçava sua postura elegante, e Maria percebeu uma faísca de curiosidade se acender dentro de si. Ela tentou afastar o pensamento, mas, enquanto subia as escadas para o quarto, as imagens de Ana continuavam a flutuar em sua mente. Quem era essa mulher que parecia trazer um pedaço de calma para sua casa, sempre tão agitada? Lá fora, o vento começava a soprar, anunciando uma possível tempestade. Maria olhou pela janela do quarto, perdida em pensamentos. Era só o cansaço falando, decidiu. Mas no fundo, sabia que havia algo mais. Nos dias que se seguiram, Maria percebeu que sua rotina estava diferente. Era como se a presença de Ana tivesse trazido uma nova energia para a casa. Toda vez que Ana passava por perto, com sua postura discreta e um leve sorriso no rosto, Maria sentia algo inexplicável. Uma noite, enquanto descia para pegar um copo d'água na cozinha, Maria encontrou Ana ainda por lá, terminando de secar os pratos. "Você ainda está aqui?" perguntou Maria, surpresa, mas sem esconder um sorriso. Ana deu de ombros, com o mesmo jeito tranquilo de sempre. "Gosto de deixar tudo em ordem antes de ir." Antes que Maria pudesse responder, Ana estendeu uma xícara fumegante. "Fiz um chá. Achei que poderia gostar." Maria aceitou a xícara, um pouco desconcertada. Elas se sentaram à mesa e a conversa começou despretensiosa, como uma troca de palavras qualquer. Mas, conforme os minutos passaram, Maria percebeu que havia algo especial na maneira como Ana falava. Ela tinha um humor leve, quase travesso, e uma inteligência que brilhava em cada comentário. Quando Ana riu de algo que Maria disse, o som ecoou pela cozinha como uma melodia. Maria ficou em silêncio por um momento, sentindo um calor que não vinha do chá. Era como se aquele riso tivesse acendido algo que ela nem sabia estar apagado. A conversa se estendeu até tarde, e quando Ana finalmente se levantou para ir embora, Maria ficou olhando enquanto ela caminhava até a porta. A casa parecia mais vazia assim que Ana saiu. Lá fora, o vento ainda soprava, mas agora Maria sentiu uma estranha antecipação no ar. Se você também está sentindo essa conexão no ar, fica com a gente. A história de Maria e Ana está só começando, e o que vem a seguir vai te surpreender. A cada dia, Maria sentia que o silêncio da casa parecia menos pesado quando Ana estava por perto. Era como se a presença dela preenchesse os espaços vazios, mesmo sem palavras. Certa tarde, Maria estava em seu escritório revisando documentos. A janela aberta deixava entrar a brisa fresca do final do dia, carregando o som distante de pássaros. Ana bateu levemente a porta antes de entrar com uma xícara de café nas mãos. "Trouxe isso para você, Dona Maria. Achei que poderia precisar." O sorriso de Ana era tímido, mas cheio de cuidado. Maria ergueu os olhos e sorriu em agradecimento.
Quando estendeu a mão para pegar a xícara, seus dedos tocaram os de Ana, por um instante que pareceu se alongar no tempo. Ambas ficaram paradas, como se o mundo ao redor tivesse parado de girar. O toque era tão breve, tão sutil, mas carregava uma intensidade que Maria não sabia explicar. "Desculpe", murmurou Ana, puxando a mão rapidamente, com um rubor evidente no rosto. Maria não conseguiu responder. Seu coração batia descompassado e sua mente parecia um turbilhão de pensamentos e sensações. Assim que Ana saiu, fechando a porta atrás de si, Maria apoiou a cabeça nas mãos, tentando organizar o que acabara de sentir. Algo havia mudado. Aquele toque, por mais simples que fosse, parecia ter derrubado as barreiras que Maria tentava manter erguidas. E agora, ela não sabia se conseguiria ignorar aquilo. Lá fora, o vento soprou mais forte, como se o universo conspirasse para dar ainda mais peso ao momento. Naquela noite, uma tempestade tomou conta da cidade. Raios iluminavam o céu, seguidos pelo som ensurdecedor dos trovões. Maria estava na biblioteca, sentada em uma poltrona perto da janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Seus pensamentos estavam longe, perdidos na confusão que Ana havia despertado dentro dela. Ela ouviu passos leves no corredor e, antes que pudesse se levantar, Ana apareceu na porta, segurando uma toalha que havia usado para se proteger da chuva ao sair. "Está tudo bem, Dona Maria?" perguntou Ana, hesitante, enquanto olhava para o rosto dela com preocupação. Maria virou-se lentamente, seus olhos encontrando os de Ana. Por um momento, nenhuma das duas disse nada. O som da chuva parecia mais alto naquele silêncio carregado. "Fique um pouco", pediu Maria, sua voz baixa, quase um sussurro. Ana hesitou, mas acabou entrando. Sentou-se na poltrona ao lado, ainda segurando a toalha. A proximidade entre elas era quase palpável e Maria sentia seu coração bater mais rápido a cada segundo. "Eu não sei o que está acontecendo comigo", Maria começou, mas sua voz falhou. Ana olhou para ela, os olhos cheios de algo que Maria não conseguiu decifrar de imediato. Então, como se fosse atraída por uma força que não podia controlar, Maria levantou a mão e tocou o rosto de Ana, sentindo a pele quente e macia sob seus dedos. Quando seus lábios se encontraram, o mundo pareceu parar. O beijo era tímido no início, como se ambas estivessem explorando um território desconhecido, mas logo se tornou mais profundo, carregado de toda a emoção reprimida que nenhuma delas sabia como expressar em palavras. O trovão ecoou lá fora, mas, para Maria e Ana, era como se o som viesse de dentro delas, refletindo o turbilhão que sentiam. Quando se afastaram, ambas estavam ofegantes, os olhos fixos uma na outra. "Isso não deveria ter acontecido", murmurou Ana, mas sua voz não tinha convicção. Maria, ainda sentindo o gosto do beijo, apenas respondeu: "Talvez tenha acontecido porque precisava." Depois daquele beijo, algo mudou entre Maria e Ana. Não era apenas o silêncio que preenchia os momentos em que estavam juntas, mas uma tensão quase palpável, como se ambas soubessem que cruzaram uma linha da qual não poderiam mais voltar. Naquela mesma noite, enquanto a tempestade ainda rugia lá fora, Maria não conseguiu dormir. Sua mente estava cheia de dúvidas, mas também de um desejo incontrolável de entender o que estava acontecendo. Levantou-se e foi até a cozinha, onde encontrou Ana sentada à mesa, com as mãos envoltas em uma xícara de chá. "Não consegui ir embora com essa chuva toda", explicou Ana, antes que Maria pudesse perguntar. Maria se sentou à frente dela, sentindo o peso do momento. Por alguns instantes, nenhuma das duas falou. Apenas o som da chuva preenchia o espaço entre elas. "Sobre o que aconteceu?", começou Ana, hesitante, olhando para o chá como se buscasse coragem ali. "Eu nunca senti algo assim antes." Maria ficou em silêncio, mas sua mente parecia explodir com todas as palavras que queria dizer. Finalmente, respirou fundo e respondeu: "Eu também não." Mas ao mesmo tempo, é como se tudo fizesse sentido.
Ana ergueu os olhos e, naquele olhar, Maria viu a mesma mistura de medo e desejo que sentia. Isso é tão errado, sussurrou Ana, mas sua voz falhou no final. Não pode ser errado algo que parece tão certo, rebateu Maria, surpreendendo a si mesma com a força de suas palavras. A conversa continuou, cheia de confissões tímidas e sentimentos que nenhuma das duas sabia como expressar completamente. Quando a chuva finalmente começou a diminuir, ambas perceberam que algo havia mudado. Não era apenas a atração que as unia, mas um entendimento mútuo, algo que ia além de palavras. Naquele momento, enquanto o silêncio da madrugada tomava conta da casa, Maria e Ana sabiam que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, a casa estava mergulhada em um silêncio diferente. Maria desceu as escadas com o coração pesado, sem saber como enfrentar o que havia acontecido. Encontrou Ana na cozinha, já com o uniforme impecável, preparando o café como se fosse apenas mais um dia comum. "Bom dia", disse Ana, sem erguer os olhos, mas Maria percebeu a hesitação em sua voz. "Bom dia", respondeu Maria, sentando-se à mesa e observando Ana com atenção. O silêncio que se seguiu era quase insuportável, até que Maria decidiu romper a barreira. "Sobre ontem à noite." Ana parou o que estava fazendo, segurando a borda da pia com força. "Não precisamos falar sobre isso, Dona Maria. Podemos esquecer, fingir que não aconteceu." Maria levantou-se, sentindo um misto de frustração e urgência. "Eu não quero esquecer, Ana. E sei que você também não." Ana finalmente virou-se, os olhos cheios de emoções conflitantes. "Isso é complicado demais. Você é minha patroa. Eu só quero fazer meu trabalho." Maria deu um passo à frente, aproximando-se. "E acha que podemos simplesmente continuar como se nada tivesse mudado?" "Porque eu não consigo." Ana desviou o olhar, mas não se afastou. "Não sei o que fazer. Nunca imaginei estar em uma situação assim." "Nem eu", admitiu Maria, com um sorriso triste. "Mas, de alguma forma, aqui estamos." As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Maria sabia que não tinha todas as respostas, mas uma coisa era certa. O que sentia por Ana não podia ser ignorado. Ana, por sua vez, parecia travar uma batalha interna. Finalmente, suspirou e murmurou: "Talvez a gente precise de tempo para entender o que isso significa." Maria assentiu, percebendo que, mesmo sem uma solução imediata, aquele era um passo na direção certa. Enquanto Ana voltava ao trabalho, Maria ficou na cozinha, observando-a com um novo olhar. Algo havia mudado e ambas sabiam que não seria possível voltar atrás. Nos dias que se seguiram, Maria e Ana tentaram retomar suas rotinas, mas era impossível ignorar a tensão que pairava no ar. Cada troca de olhares, cada momento compartilhado parecia carregado de significados não ditos. Uma noite, Maria decidiu sair para caminhar pelo jardim. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam intensamente. Ela precisava de um momento para organizar seus pensamentos, mas, ao virar a esquina da casa, encontrou Ana sentada em um banco de pedra, olhando para o céu. "Não consegui dormir", explicou Ana, antes que Maria perguntasse. Maria hesitou por um instante, mas acabou se aproximando e sentando ao lado dela. O silêncio entre as duas era confortável, mas cheio de expectativa. "Você já pensou em como seria se as coisas fossem diferentes?" perguntou Maria, quebrando o silêncio. Ana virou-se para ela, surpresa pela pergunta. "Diferentes como? Se não houvesse tantas complicações. Se pudéssemos simplesmente ser quem somos, sem medo do que as pessoas vão pensar ou dizer." Ana ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Acho que é por isso que tenho tanto medo, porque no fundo eu queria que fosse assim." Maria sentiu um aperto no peito. A vulnerabilidade de Ana a atingiu como um golpe. "Eu também queria, Ana, e talvez seja a hora de pararmos de nos esconder." Ana desviou o olhar, mas Maria segurou sua mão, entrelaçando os dedos.
Não sei como vai ser, mas sei que não quero mais fingir que isso não existe. Ana finalmente ergueu os olhos e Maria viu uma mistura de medo e esperança. Você tem certeza disso? Mais do que nunca. Naquele momento, enquanto o vento soprava suavemente entre as árvores, Maria e Ana perceberam que estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que imaginavam. Mas pela primeira vez, não se sentiam sozinhas. Naquela mesma noite, depois da conversa no jardim, Maria e Ana permaneceram lado a lado, em silêncio, mas conectadas de uma forma que nunca haviam sentido antes. O brilho das estrelas parecia iluminar o momento com uma magia única, como se o universo estivesse conspirando a favor delas. Maria virou-se para Ana, observando o perfil dela à luz suave da lua. O coração batia forte, mas pela primeira vez, ela não sentia medo, apenas uma coragem tranquila. Ana, eu preciso dizer algo, começou Maria, sua voz baixa, mas firme. Ana virou-se para encará-la, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e apreensão. O que foi? Maria respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. Eu nunca me senti assim antes. Com ninguém. Você me faz querer ser melhor, querer arriscar, mesmo quando tudo parece tão complicado. Ana ficou em silêncio, mas seus olhos diziam mais do que qualquer palavra. Então, antes que pudesse pensar demais, Maria se aproximou e tocou o rosto dela com delicadeza. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que quero descobrir isso com você. Ana sorriu, tímida, mas com os olhos cheios de emoção. Eu também sinto isso, Maria. Só não sabia como dizer. Sem mais palavras, Maria inclinou-se e dessa vez o beijo veio de forma natural, como se fosse a única coisa que fazia sentido naquele momento. Era suave no início, mas logo se tornou mais profundo, carregado de toda a intensidade que ambas haviam reprimido por tanto tempo. O vento soprou entre as árvores, como se celebrasse o momento, enquanto Maria e Ana se entregavam àquele sentimento. Quando finalmente se afastaram, estavam ofegantes, mas sorrindo. Isso muda tudo, não é? Murmurou Ana, ainda com os lábios próximos aos de Maria. Sim, muda. Mas, pela primeira vez, eu não me importo. Naquele instante, sob o céu estrelado, ambas souberam que estavam dispostas a enfrentar qualquer desafio, desde que estivessem juntas. Nos dias que se seguiram, Maria e Ana viveram momentos que pareciam tirados de um sonho. Cada instante juntas era mágico, como se o mundo lá fora não existisse. Mas a realidade, implacável, começou a se infiltrar lentamente. Uma manhã, enquanto Ana preparava o café, Maria entrou na cozinha com um olhar preocupado. Ela segurava uma carta nas mãos e sua expressão dizia tudo. O que aconteceu? Perguntou Ana, deixando a colher de lado. Maria suspirou, entregando a carta para ela. É do meu irmão. Ele quer vir me visitar. Ana leu rapidamente, sentindo o peso da situação. O irmão de Maria era conhecido por ser conservador e crítico, e a ideia de ele descobrir sobre elas era assustadora. O que vamos fazer? Perguntou Ana, tentando manter a calma. Maria passou a mão pelos cabelos, claramente nervosa. Não sei. Parte de mim quer contar tudo, mas outra parte tem medo do que isso pode significar. Ana se aproximou, segurando as mãos de Maria com firmeza. Seja o que for, enfrentaremos juntas. Eu não vou a lugar nenhum. As palavras de Ana trouxeram um conforto imediato, mas também uma nova responsabilidade. Maria sabia que não podia mais adiar a decisão de encarar a verdade, tanto para si mesma quanto para os outros. Naquela noite, enquanto ambas estavam sentadas no sofá, Maria finalmente quebrou o silêncio. Eu preciso enfrentar isso, Ana. Não posso mais viver com medo do que os outros vão pensar. Ana assentiu, embora seu coração estivesse acelerado. Eu estou com você, Maria. Sempre. O momento foi interrompido pelo som do telefone tocando. Maria atendeu e, ao ouvir a voz do irmão, sentiu um frio na espinha. Ele estava mais perto do que imaginava e chegaria no dia seguinte. Quando desligou,
Maria virou-se para Ana, a expressão séria. Ele vai estar aqui amanhã. Ana respirou fundo, sentindo o peso do que estava por vir. Então é amanhã que tudo muda. Ambas sabiam que o dia seguinte seria um divisor de águas, mas mesmo com o medo, havia uma determinação silenciosa em seus corações. O dia amanheceu carregado de tensão. Maria passou a manhã andando de um lado para o outro, enquanto Ana tentava manter a calma, mas era evidente que ambas estavam nervosas. Quando a campainha tocou, o som ecoou pela casa como um trovão. Maria abriu a porta e encontrou seu irmão, Eduardo, com o semblante sério, como de costume. Ele a abraçou rapidamente e entrou, lançando olhares avaliadores pela casa. Ana, que estava na cozinha, tentou se manter ocupada, mas sabia que o momento inevitável estava se aproximando. Durante o almoço, Eduardo começou a fazer perguntas sobre a vida de Maria. E você, irmã? Não pensa em casar? Ter uma família? Maria sentiu o peso da pergunta, mas respirou fundo. Eu já tenho alguém importante na minha vida, Eduardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Sério? E quem é? Maria olhou para Ana, que estava parada na porta da cozinha, como se tivesse congelado. Com um gesto, chamou-a para se juntar à mesa. Ana hesitou, mas ao ver o olhar encorajador de Maria, reuniu toda a coragem que tinha e se aproximou. Eduardo, quero que conheça Ana. Ela é mais do que minha funcionária. Ela é a pessoa que eu amo. As palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Eduardo ficou imóvel, processando o que acabara de ouvir. Isso é uma piada, certo? Perguntou, mas a seriedade no rosto de Maria deixou claro que não era. Não é uma piada, é a minha verdade. Eu amo Ana, e não vou mais esconder isso de ninguém, nem de você. Eduardo se levantou, claramente desconfortável. Isso é absurdo, Maria. Você sabe o que as pessoas vão dizer? O que a nossa família vai pensar? Maria também se levantou, mas com firmeza. Eu não me importo mais com o que os outros vão pensar. Passei a vida toda tentando agradar a todos, menos a mim mesma. Mas agora eu escolho ser feliz. Ana, que até então estava em silêncio, finalmente falou, com a voz trêmula, mas cheia de emoção. Eu sei que isso é difícil de aceitar, mas o que sentimos é real, e apesar de tudo, só queremos viver nossas vidas com honestidade. Eduardo olhou para as duas, claramente dividido entre o choque e a compreensão. Depois de um longo momento, suspirou e murmurou. Eu não sei se consigo aceitar isso agora, mas, se você está feliz, Maria, é o que importa. Embora não fosse uma aprovação completa, era um passo na direção certa. Maria sentiu um alívio misturado com esperança. Obrigada, Eduardo. É tudo o que eu poderia pedir. Depois que Eduardo foi embora, Maria e Ana sentaram-se no sofá, exaustas, mas com um sentimento de vitória. Você foi incrível, disse Ana, segurando a mão de Maria. Maria sorriu, olhando para ela com ternura. Nós fomos incríveis, e a partir de agora, nada vai nos impedir. Enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando a casa com uma luz dourada, Maria e Ana sentiram que haviam conquistado algo maior do que a aceitação de Eduardo, a liberdade de viverem suas vidas plenamente, juntas. E aí, você teria coragem de enfrentar tudo pelo amor, assim como Maria e Ana? Conta aqui nos comentários o que faria no lugar delas. Histórias como essa mexem com a gente, né? Se você também ficou emocionada, já sabe onde encontrar mais histórias que tocam o coração. Te espero na próxima.